Olá pessoal, retornando aqui a nossa aula a respeito das redes neurais em grafos, nós finalizamos a aula anterior falando a respeito da representação necessária entre a estrutura do problema, que é modelada utilizando um grafo, né, sendo representado aqui por vértices e arestas, e a codificação que é necessária que seja feita nesse grafo para um espaço codificado, certo? Onde eu preciso criar, eu preciso modelar matematicamente essa função de codificação, aqui representada pela sigla NC, de encode. Eu preciso criar matematicamente uma função que faça esse mapeamento entre o domínio em grafo e um domínio codificado. Mas professor, para que eu preciso disso? A pergunta que você pode fazer é essa. A utilidade, pessoal, dessa codificação é exatamente levar os dados que estão nesse espaço de grafo para um espaço onde a gente consiga estabelecer separações lineares entre os nós, certo? Aqui pensando num problema de classificação. Sendo que, quando acontecer esse mapeamento, eu preciso manter a propriedade ou as propriedades já existentes no cenário onde esses nós e arestas estão no domínio do grafo lá, original. Em que sentido? Se existe um grau de similaridade entre dois vértices, U e V, no domínio original aqui das informações, eu preciso manter essa similaridade quando eu estiver aqui no espaço codificado, certo? Nesse espaço codificado, ele, por exemplo, pode ser um espaço euclidiano. Aqui eu tenho, por exemplo, um produto interno para representar o grau de similaridade entre dois vetores, né? O vetor ZV e o vetor ZU, onde o vetor ZV representa o nó U e o vetor ZU representa o nó... Perdão, contrário, né? ZV representa o vértice V e o vetor ZU representa o vértice U. E aí, fazendo aqui um produto interno entre eles, eu consigo estabelecer uma medida de similaridade. Dada essa similaridade, ela tem que corresponder a uma similaridade no cenário lá no espaço original dos dados, ok? Isso é para garantir, pessoal, de forma resumida, é para garantir que as propriedades já existentes entre os diferentes nós e arestas no espaço original, elas tenham sido mantidas no espaço codificado, ok? De uma maneira resumida, é isso que acontece. Então a tarefa está exatamente em definir essas duas funções de codificação, como nós falamos. E aí, existem diferentes maneiras de definir essa codificação. Na aula passada nós comentamos rapidamente de pelo menos duas formas, que é a Shallow Encoding e a Deep Encoding. A Shallow Encoding, ela utiliza algoritmos que não são estruturados como redes neurais profundas, como por exemplo o algoritmo Deep Walking, que é o algoritmo em que os vértices são visitados e é estabelecida ali uma codificação vértice a vértice, enviando, né, os dados, na verdade mapeando os dados para um espaço onde uma separação linear é possível. O contexto de Deep Encoding, que é o segundo contexto, onde nós temos aqui as redes neurais profundas, né, já utiliza a abordagem de múltiplas camadas, e por isso que nós chamamos de abordagem profunda, tá? E aí, novamente, qual é o objetivo desse mapeamento? É sair do contexto de grafo e ir para um contexto em que nós conseguimos estabelecer separações lineares entre as estruturas que representam aquele grafo, ok? No caso aqui, apenas para ilustrar, eu tenho aqui o espaço euclidiano a partir de um grafo originalmente representado aqui à esquerda nas cores azul, vermelho, roxo e verde, e aqui os mesmos nós representados aqui no espaço euclidiano de duas dimensões apenas. Eu consigo estabelecer, por exemplo, aqui, ó, visualmente linhas, né? E se a gente for pensar em um espaço de n dimensão, então hiperplanos que consiga separar essas regiões de modo que eu tenha, por exemplo, aqui pelo menos, né, 4 classes, né? Uma classe aqui representando azul, outra classe vermelho,
Outra para verde e outra para os vértices roxos, ok? Como nós falamos, existem diversas abordagens, como a abordagem Shallow Encode e a Deep Encode. E a GNN ela está exatamente dentro da Deep Encode. Mas qual que é a proposta de Deep Encode, como nós falamos também? Uma vez que ela recebe um grafo como entrada, ao processar as informações desse grafo que ela recebe como entrada, ela estabelecer relacionamentos entre as diferentes estruturas de vértices e arestas desse grafo original, de forma que eu consiga encontrar aquela codificação que nós falamos anteriormente, de forma que eu consiga encontrar uma codificação que me ajude a fazer separações lineares dessas amostras, ok? E aí, neste caso, dessa etapa aqui das reticências em diante, eu poderia ter, por exemplo, pessoal, fazendo aí vocês, trazendo à memória de vocês aí aquele cenário da CNN, apenas para fins de comparação, onde na CNN ela é composta de pelo menos duas grandes partes, né? A primeira que é a parte de extração ou detecção de atributos, e a segunda, geralmente representada por uma camada fully connected, por camadas fully connected ou camadas mais densas, que corresponde à parte de classificação. Aqui no cenário das GNNs é algo um pouco parecido. Eu tenho uma primeira parte em que acontece a codificação, e daqui em diante eu tenho uma parte, né, onde eu posso então estabelecer a classificação dessa codificação que foi realizada, ok? E aí qual que é a ideia, né? A ideia, pessoal, é que ao longo desse processo que passa pela rede neural, eu consiga, a partir de um nó objetivo ou de um nó que está sob análise, eu consiga representar as informações desse nó de maneira a considerar informações dos seus nós adjacentes. Por exemplo, se eu quero representar o nó A, eu preciso levar em conta também os nós que estão adjacentes ao nó A, uma vez que eu preciso garantir aquela similaridade que nós comentamos agora há pouco. Então, quais seriam os nós adjacentes ao nó A? Nó B, dado que eu tenho uma aresta relacionando, nó C e o nó D, ok? Então, com isso, eu preciso também considerar as informações existentes no nó B, C e D, que, por sua vez, também possuem vizinhos. O nó B ele possui vizinhos, que é o próprio nó A e o nó C. Já no caso do nó C, ele possui vizinhos, o nó E e o nó F. Então, o que já começa a clarear na nossa mente, nesse contexto aqui de representação dos nós, é que eu preciso considerar as informações não só dos nós que estão imediatamente adjacentes, mas também as informações dos nós que estão um pouco mais distantes, uma vez que isso de forma recursiva, né, vai haver uma dependência. O nó C ele depende dos seus adjacentes, E e F. O nó B, por sua vez, depende dos seus adjacentes, que é C. Já o nó A depende do seu adjacente, que é B, que depende de C, que depende de F. Então, como é que é feito, então, esses ciclos de dependência, né? É isso que a rede neural vai nos ajudar a construir, ok? Bom, para deixar um pouco mais claro aqui, então, se eu estou fazendo a análise do vértice A, eu preciso considerar os seus adjacentes, B, C e D. Então, olhando aqui para a figura mais à direita, para que eu consiga fazer uma representação das informações do nó A, eu preciso antes ter representado o nó B, o nó C e o nó D. Mas para que eu consiga representar o nó B, eu precisarei então das informações dos seus adjacentes. Veja aqui que o nó B ele tem como adjacente o nó C e o nó A. Então eu vou precisar das informações originalmente contidas no vértice A e no vértice C. Da mesma forma, para que eu represente as informações do nó C, eu preciso das informações que estão no nó ou vértice, né? Vértice A, vértice B, dado que eles são adjacentes, vértice A e vértice B são adjacentes de C, mas também do nó E e do nó F, que também são adjacentes do vértice C. O mesmo vai acontecer aqui para o vértice D, ok? Então, cada etapa dessa em que eu vou tendo a combinação das informações de outros nós até compor um nó específico, quem vai nos ajudar a fazer essa composição de informações, que nós vamos chamar de agregação, são exatamente as operações que serão executadas pela rede neural, ok?
Então nós podemos pensar da seguinte maneira. O nó A, pessoal, para que eu represente o nó A, eu preciso pelo menos de uma representação de duas camadas. Haja vista ele depender de nós em uma primeira camada aqui, que são os nós B, C e D. Eu posso entender essa camada também, pessoal, como distância. Então ele depende do nó A, uma distância K igual a 1, né? Mas ele também vai depender das informações a uma distância K igual a 2. Por exemplo, ele também vai depender das informações de F, dado que ele depende aqui do C, que depende de F. Ele também depende de E, dado que ele depende aqui do C, que também depende do E. Então, para isso, eu vou precisar de uma camada que vai representar exatamente a agregação desses vizinhos adjacentes mais distantes e outra camada para representar exatamente a combinação desses vizinhos mais próximos, até que eu chegue em uma representação maior e consiga definir o nó A. Vale destacar que as informações contidas nesse nó A, mais à direita aqui, que são as primeiras camadas, são as representações originais que chegam para a rede neural nesse caso. Já a representação aqui desse A mais à esquerda já é uma atualização da informação que o nó A possui, ok? Elas não, nesse momento aqui, elas não têm a mesma informação. Esse mais à direita tem as informações originais das amostras. Esse mais à esquerda aqui, ele já possui uma representação atualizada com base nas informações dos seus vizinhos, ok? De uma maneira mais gráfica aqui, né, para tentar deixar um pouco mais didático, aquilo que nós comentamos, se o meu objeto de análise aqui é esse nó mais central, ele vai depender de uma distância K igual a 1, que são os que são imediatamente adjacentes a ele, mas também a distância K igual a 2, que são os vizinhos dos vizinhos, K igual a 3 e assim sucessivamente, ok? Vale destacar que quando nós falamos sobre compor informação dos vizinhos, o que nós queremos dizer, pessoal, é que nós vamos agregar as informações que existem lá nos vizinhos, né, nos vetores que definem os vizinhos, agregar essas informações de alguma forma e atualizar o nó de referência. Então, se eu sou o nó A, eu vou agregar informações do nó B, C e D para que eu consiga atualizar as informações do nó A, ok? Só que nesse mecanismo de agregar as informações, eu também preciso agregar dos vizinhos, ok? Então a tarefa está aqui também em conseguir estabelecer, pessoal, duas funções importantes. Essas duas funções importantes, elas são definidas como a função de agregação dos nós e a função de atualização dos nós, ok? Onde a função de agregação dos nós, ela vai fazer justamente a composição das informações dos nós adjacentes e dos adjacentes desses adjacentes, e a atualização é como eu vou atualizar o nó específico, o nó de referência, tá? Ou o nó em questão. Bom, lembrando que nossa estrutura, que é uma estrutura de grafo, né, ela pode ser representada por uma matriz de adjacência, tá? No caso aqui, nós temos uma matriz chamada matriz A, que é a matriz de adjacência, que ela representa exatamente as ligações vértice a vértice dessa estrutura aqui à esquerda, que está na estrutura de grafo. Por exemplo, se eu considerar o vértice 1, se eu observar aqui na estrutura da matriz de adjacência, cada célula da minha matriz de adjacência, pessoal, vai representar a incidência de relação entre dois vértices. Então, nessa primeira linha aqui, eu tenho a incidência de relação entre o vértice 1 em relação ao vértice 1, em relação ao vértice 2, em relação ao vértice 3, em relação ao vértice 4. Então, se eu olhar aqui, nessa primeira linha, em relação ao vértice 1, eu tenho relação apenas com o quê? Com o 1? Não. Eu tenho relação com o 2, exatamente indicado aqui pelo 1, que é exatamente essa aresta, ok? Eu tenho relação com o vértice 3, pessoal? Não tenho. Do vértice 1, veja que eu estou na primeira linha. Do vértice 1 para o vértice 3 eu não tenho, por isso tem 0 aqui. Da mesma forma que eu não tenho relação do vértice 1 com o vértice 4. Não tem nenhuma aresta aqui entre eles que ligue o vértice 1. Já no caso da linha 2, o vértice 2 ele se relaciona com o vértice 1. Veja que eu tenho uma aresta aqui, indicando aqui na posição na célula 1 na linha 2. Não se relaciona com ele próprio, mas se relaciona com o 3 e com o 4, que é exatamente o que aconteceu aqui.
ok? E assim sucessivamente, pessoal, tá? Então, só para representar e já mostrar como que eu consigo representar um grafo por meio da sua matriz de adjacência. Essa representação, pessoal, ela vai ser importante também na etapa de atualização que a gente vai ver a seguir. Então, esse mecanismo de compor informações dos nós adjacentes e atualizar o próprio nó é conhecido como message passing, que é exatamente o procedimento que vai acontecer quando a rede neural ela começar a identificar aqueles encodes que nós falamos, vértice a vértice, vai fazer a atualização vértice a vértice, tá? Então aqui apenas para ilustrar como é que se daria aqui o message passing entre os vértices. Se eu tomar como referência aqui, ó, o vértice 2, pessoal, ele depende das informações do seu vizinho 1, depende das informações do seu vizinho 4 e das informações do seu vizinho 3. As informações aqui estão representadas por esse vetorzinho colorido aqui em cima de cada bolinha. E aí, se eu olhar aqui, ó, após o message passing, né, que é após aquele mecanismo de codificação, como é que ficaria a representação do vértice 2? Observe aqui, ó, que ele não tem apenas a sua representação original, que é esse vetorzinho verde. E ele agora compõe a cor do 1, do 4 e do 3, tá? Justamente para ilustrar que cada vértice, após a codificação, vai possuir a combinação das informações dos seus nós adjacentes e dos adjacentes dos adjacentes, ok? Beleza, então a principal ideia das GNNs é produzir essa representação do nó, ok? De forma que nós consigamos manter a influência dos nós adjacentes lá no contexto do grafo original, ok? E para isso, como nós já vimos, se eu tenho uma entrada aqui, que eu posso chamar de vetor x, esse vetor x, eu posso dizer que essas entradas vão chegar para uma primeira camada, vai existir aqui uma agregação, lembrando aí da função que nós vimos agora há pouco. Lembra que são duas, nós precisamos da função de agregação e nós precisamos da função de atualização. A função de agregação ela vai considerar as informações dos nós adjacentes. Então aqui vai acontecer uma função de agregação das informações dos adjacentes. Da mesma forma que aqui vai acontecer também a função de agregação das informações dos nós adjacentes. E em cada caso vai executar uma operação de atualização do próprio nó, ok? Beleza, mas dado a representação do meu grafo como uma matriz, que nós já vimos que a matriz adjacência, ela é a representação de incidência das arestas de cada vértice, como é que é feita essa operação de atualização? De uma maneira geral, eu posso dizer que a matriz que vai representar a atualização, que eu chamo aqui de H, ela é composta ou ela é construída a partir do resultado de uma não linearidade, aqui representada pela função sigma, de uma não linearidade que é aplicada a partir de uma multiplicação, certo? Uma transformação linear entre a minha matriz de adjacência, que representa as informações originais do meu grafo, em relação às saídas anteriores. Esse H aqui, pessoal, é o estado anterior desse novo H, em relação a uma matriz W, que é a matriz W de transformação linear. Então, o produto dessas três matrizes aqui, passado por uma não linearidade, vai definir o novo estado de H. H aqui, pessoal, está justamente representando a codificação, aquela codificação que nós estamos falando desde o início da aula de hoje, tá? Aqui já nos dá a entender, pessoal, que vai existir a não linearidade. Ó, você já deve pensar assim, opa, se tem uma não linearidade aqui, então isso aqui já pode ser uma função de ativação. Se eu tenho um W aqui, será que esse W não é a matriz de peso da minha rede neural? É exatamente isso, pessoal, como nós vamos ver daqui a pouco, tá? Olha aqui, ó. Nós falamos que existem duas operações principais. A operação de agregação e a operação de atualização do nó. Vamos falar aqui da operação de atualização do nó, certo? Como é que é dada a operação de atualização do nó? Vamos destrinchar essa equação que nós estamos vendo aqui em cima. Como é que acontece? Bom, vamos começar aqui, ó. Vamos olhar para essa figura mais de baixo aqui, ó. Eu tenho as minhas entradas, certo? Na camada 0. Na camada 0 aqui,
eu vou ter as minhas entradas, certo? Os meus vértices nos seus estados originais, assim que a informação chega para a rede, tá? Em seu estado original. Eu posso então dizer, pessoal, que esse estado original aqui, esse vetor x, certo? Ele representa, certo? As informações dele representam um estado H0 daquele vértice específico, certo? Em outras palavras, da maneira como estão as informações aqui no vértice A, ok? Na camada 0, ou seja, como chegou as informações aqui para o vértice A, então eu tenho aqui as informações do vetor x do vértice A, representando aqui a codificação H na camada 0 do vértice A. Aqui é o V pela questão do formalismo da equação, tá? Mas do exemplo aqui eu posso fazer essa leitura, ok? Mas a partir de agora vamos chamar de V para não ficar confuso. Então na camada 0 eu tenho aqui a codificação do vértice V, ok? Na camada 0. Na camada 1, 2, 3, e à medida em que a minha rede neural ela vai avançando em camadas, eu vou chamar agora de camada K, ok? Ok. O que vai acontecer? Ó? Lembra que eu preciso fazer combinações das informações dos vértices adjacentes e agregar essas informações dos vértices adjacentes dentro do meu vértice em questão? Ok. Vamos lá. Então, para eu atualizar a codificação do meu vértice V na camada K, eu vou precisar de quê? Eu vou precisar agregar, observe essa parte aqui em vermelho, ó. Eu vou precisar fazer um somatório, tá? Uma agregação de cada um dos vértices adjacentes. Ó. Observe aqui embaixo do somatório que eu tenho, ó. Esse somatório ele vai executar para todo U, para todo vértice U, que pertence ao conjunto N de V. O que é o conjunto N de V? O conjunto N de V são os nós adjacentes de V. Então, em outras palavras, essa combinação proposta aqui dentro do somatório é a combinação de todos os vértices U que pertencem aos vizinhos de V. Que combinação é essa? Então, nós iremos pegar então o K menos 1, ou seja, na camada anterior, como é que está o K menos 1 daquele vizinho do nó V, daquele vizinho U do nó V, certo? Dividido pela quantidade de vizinhos que o nó V possui. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que uma média, certo? O que está acontecendo aqui é uma média. Eu estou dividindo a codificação daquele nó U pelo número de adjacentes que eu tenho no nó V. Isso aqui, pessoal, na realidade, o que está acontecendo é uma operação de min pooling. Então, da mesma maneira que lá nas CNNs eu tenho as operações de pooling, max pooling, min pooling, average pooling, ou enfim, eu tenho diversos tipos de pooling. Aqui eu tenho também um tipo de pooling, certo? Eu estou aplicando aqui, por meio da operação de pooling, uma operação de média dos adjacentes de U, ok? Fazendo essa combinação aqui, eu vou somar com um bias. Observe aqui que está sendo representado pelo B na camada K, multiplicando aqui também pelas informações ou pela informação que está presente no vértice V, certo? Que é do vértice em questão que eu estou trabalhando. Lembra que o vértice V é o vértice em questão que eu estou trabalhando para atualizar. Então eu vou fazer a combinação da informação do bias vezes a informação que está no meu vértice V, mais a combinação linear de um peso W vezes o pooling dos meus adjacentes. Em outras palavras, eu estou pegando a combinação linear das informações dos meus vértices adjacentes, mais a informação do meu vértice em questão, certo? E passando isso, pessoal, por uma não linearidade sigma aqui. E do resultado de tudo isso, eu vou atualizar a codificação do meu vértice V da camada K. Ok? Então, para tentar deixar um pouco mais claro, ó, vamos lembrar aqui, ó,
da equação anterior? Eu tinha uma não linearidade, e eu tinha a representação do meu grafo, e eu tinha aqui a representação do estado da codificação anterior, vezes a matriz W de transformação linear. É algo muito semelhante ao que está acontecendo aqui, pessoal. A não linearidade, a matriz W e o estado anterior, certo? O estado anterior das informações com a combinação dos adjacentes, ok? Se vocês lembrarem aí, como é que acontece, né, o procedimento de treinamento mais comum, é claro que essa não é a única função de custo, mas nós temos aqui, por exemplo, a função de custo chamada de cross entropy, muito conhecida aí, para situações onde nós estamos aplicando o problema de um problema dentro de um contexto binário, né? Eu tenho, por exemplo, a cross entropy, que tem a seguinte formulação, ó. Eu tenho a saída, eu tenho uma combinação aqui, um somatório, ó, da saída vezes um log da saída do modelo mais 1 menos a saída desejada, que multiplica o log de 1 menos a saída do modelo. Se vocês olharem aqui para essa equação, pessoal, ela é exatamente a equação proposta para essa função de custo aqui, que é a função de custo utilizada na GNN. Em outras palavras, nós vimos aqui, pessoal, na equação anterior, o mecanismo como vai acontecer a atualização vértice a vértice a cada camada. Agora nós estamos vendo aqui a função de custo que vai balizar o treinamento desse modelo. Ou seja, o meu objetivo aqui então é, se essa função de custo está representando a loss, a perca, né, os erros, então eu quero minimizar essa função de custo. E para minimizar essa função de custo, eu vou aplicar aqui uma cross entropy com base na mesma estrutura ou seguindo a mesma ideia lá das estruturas de uma rede neural em grafo, em que eu vou ter, ó, as saídas dos vértices, tá? Eu vou ter as saídas dos vértices representadas aqui pelo vetor ZV, ZU, e eu vou ter a saída desejada, certo? E eu vou ter também aqui, pessoal, o peso, ok? Dado que, lembrando, a saída lá, como nós vimos no slide anterior, a saída de atualização da codificação, ela é uma não linearidade, ó, veja que aqui também eu tenho um sigma. Ela é uma não linearidade aplicada na saída da combinação do vértice V, né, em relação... Aqui tem um T, pessoal, aqui em cima, que eu acho que não está dando para ver bem na figura, mas isso aqui, na verdade, pessoal, é um produto interno, ok? É um produto interno tal qual aquele que vai acontecer aqui, ó, do W com os adjacentes daquele respectivo nó, ok? E aí a aplicação aqui, ó, dessa não linearidade que nós vimos na equação anterior, aplicação da não linearidade. Isso tudo aqui é a saída do modelo. Exatamente é o que aparece aqui, ó, na fórmula original da cross entropy, a saída do modelo, ó, o y_pred, ok? De forma semelhante, ó, o restante da equação aqui, tá? Então, pessoal, dentro do contexto de Deep Learning, utilizando aqui as redes neurais para grafo, nós entramos agora num contexto em que, se nós queremos então fazer aquela conversão do espaço dos nós e vértices no espaço do grafo, nós queremos levar isso para uma dimensão onde nessa dimensão eu consigo fazer classificação, que pode ser um espaço euclidiano. Eu posso então, pessoal, fazer a utilização de estruturas já conhecidas por nós e já utilizadas por nós dentro do contexto de Deep Learning. Que estruturas são essas? Quando eu quero classificar, por exemplo, uma imagem, você vai imaginar e vai lembrar que uma imagem, pessoal, ela é uma matriz, certo? Ela pode ser representada por uma matriz. Aí você pensa assim, ora, mas eu acabei de ver que um grafo ele também pode ser representado por uma matriz, que é a matriz de adjacência. E nessa matriz de adjacência, eu tenho o quê? Eu tenho elementos que representam o quê? Além de representar os vértices, vão representar o relacionamento desses vértices. Ora, então eu já tenho coisas parecidas aí. Se no contexto de imagem eu tenho uma matriz e aqui eu também tenho uma matriz, será que eu posso aplicar operações tal qual eu aplico lá na imagem aqui nessa matriz que representa o grafo? E a resposta, pessoal, é sim.
a grande proposta das GCNs, que são as redes convolucionais em grafo, é exatamente representar o grafo como se ele fosse uma matriz, em que nessa matriz, cada elemento da matriz, pessoal, a matriz ela é como se fosse uma imagem, ela não é uma imagem, mas ela é como se fosse uma imagem. Cada nó do grafo, pessoal, vai sendo representado como se fosse, né, os pixels presentes aqui nessa matriz. E as relações de adjacência entre cada nó é exatamente o relacionamento que nós temos entre os pixels, ok? Então nós conseguimos, então, a partir da representação do grafo, chegar aqui numa representação de imagem para que nós possamos aplicar, por exemplo, uma técnica de convolução já conhecida para imagens, ok? Então, para relembrá-los aqui, como é que acontece uma convolução? Uma convolução a partir de uma amostra original aqui, de uma matriz original, eu posso aplicar um kernel K, ok? Em uma região que é subconjunto dessa matriz I, e a partir da aplicação dessa operação de convolução com base no kernel K, eu vou estabelecer então um novo valor para aquela posição, e esse valor, pessoal, vai exatamente representar a vizinhança desse kernel. Ora, mas é exatamente isso que a gente quer na representação do encoding do grafo. Lembra, quando nós temos um vértice, nós queremos representar esse vértice a partir das informações dos seus adjacentes? Então é exatamente essa a ideia. Quando eu quero aplicar aqui uma convolução, eu vou obter então um valor que vai representar para mim a relação daquele vértice com os seus vértices adjacentes. E isso vai balizar exatamente o tipo de kernel a ser utilizado na convolução. Ok? De uma maneira mais ilustrada aqui, considerando o contexto de grafo, se eu tenho, por exemplo, aqui 4 nós adjacentes ao meu nó B, e eu quero fazer a representação desse nó B, certo? Em uma nova atualização desse nó B, mas considerando as informações dos seus adjacentes, veja que aqui eu tenho 4 vértices adjacentes. Então, eu vou representar aqui um kernel exatamente considerando 4 nós adjacentes, ok? Desconsiderando aqui o nó central, que é exatamente o meu nó de referência. Já em relação às outras células aqui da matriz, os valores são zero do meu kernel, porque não existe relacionamento entre o meu nó central e aquelas outras células, né, que estão representando a relação com outros vértices, tá? Então, esse slide ele vem justamente para tentar aí ilustrar essa relação que existe entre a operação de convolução e a operação de agregação a nível de grafo, ok? Bom, e a proposta de CNNs, pessoal, é exatamente utilizar a convolução para extrair as representações espaciais da imagem. A mesma coisa acontece aqui no contexto das GCNs, para exatamente fazer a representação dos nós e de seus relacionamentos por meio de operações de convolução. E aí nós podemos citar algumas propriedades, como o armazenamento e o custo computacional disso é eficiente tal qual já existia o custo lá nas aplicações utilizando redes convolucionais para imagens. O número de parâmetros da rede pode ser fixo, no sentido de que não vai depender das entradas, não vai depender do tipo de grafo, na verdade não vai depender do tamanho do grafo. A localização dos nós no grafo original, elas também possuem sua representação na localização dos nós no formato matricial, mesmo após a aplicação da convolução, como nós vimos aqui no slide anterior. A localização e o relacionamento de um vértice com seus adjacentes permanece tal qual era antes, então essas propriedades são garantidas e mantidas. E as diferentes importâncias entre os vizinhos, né, quando eu falo importância é o grau de relacionamento de um vértice com seus vértices adjacentes é mantido. Okay? Então, pessoal, nós temos aqui, para finalizar essa parte de grafo, nós temos pelo menos 3 operações possíveis que podem ser feitas com redes neurais em grafos.
nós podemos fazer a classificação de um único nó a partir do encode, né? O Hzinho aqui ainda representando o encode que nós falamos desde o início da aula. A partir desse encode representado após o procedimento realizado pela GNN, eu posso fazer uma classificação desse encode, ou seja, vou estar classificando apenas esse nó em específico. Posso fazer a classificação, se eu combinar, veja que eu tenho um somatório aqui, ó. Se eu combinar esses vários encodes e aplicar aqui uma função de saída, uma função de ativação, eu posso fazer a classificação do grafo como um todo, como eu também posso fazer, pessoal, a classificação da aresta. Ou seja, se eu fizer uma representação aqui de dois encodes, né, de dois nós aqui, o HI e o HJ, mais o relacionamento entre eles, eu posso fazer a classificação de um link. Ou seja, a classificação de um relacionamento. Isso aqui é muito útil quando eu quero, por exemplo, classificar se há ou não um relacionamento entre esses dois objetos, ou entre esses dois produtos, ou entre essas duas moléculas, né? Aí você vai relembrar aí das aplicações que a gente viu lá na primeira aula, ok? Então existem diferentes aplicações que nós podemos fazer utilizando essa estrutura de redes neurais em grafo, ok? Bom, se houver alguma dúvida, peço que vocês enviem essas dúvidas para o meu e-mail. Nós vamos passar aqui agora para uma etapa mais prática, né, onde eu vou mostrar o mecanismo de classificação de nós utilizando o Google Colab. Tá? Até então, se houver alguma dúvida, como eu falei, pode enviar para o meu e-mail e que vai estar aí com a disposição de vocês para a gente ir conversando e tirando dúvidas. Finalizarei a aula por aqui. Próximo vídeo da próxima aula será uma prática utilizando aí o Colab em um cenário onde nós vamos estar utilizando aí a classificação de nós, a classificação de vértices em rede neural em grafo, ok? Até o próximo vídeo, pessoal.